Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma videoaula feita especialmente para você. E eu sou a professora Ivete e peço, antes de começar o nosso assunto, que você que está assistindo a videoaula, dê um like e se inscreve no canal para que você possa dar oportunidade para essa aula e ao maior número de pessoas, de estudantes possível. Então, vejamos aqui, nós vamos ver o conjunto dos números inteiros na reta numérica. O conjunto de números inteiros, antes de começar o conjunto de números inteiros, nós vamos lembrar que na aula anterior nós vimos o conjunto de números naturais. E hoje nós vamos ver o conjunto de números inteiros, depois os números racionais, depois o conjunto dos números reais e depois o conjunto dos números irracionais. Por que será que nós demos a letra Z para simbolizar o conjunto dos números inteiros? Porque se faz uma homenagem ao alemão Gauss, tá? Que foi ele que criou os números inteiros. Então vejamos aqui, se eu tenho 0, 1, 2, 3 e o infinito, eu tenho aqui o conjunto de números naturais. Mas juntando-se ao conjunto de números naturais, nós vamos ver que aqui nós temos o 0 e os números inteiros, do outro lado do 0, à esquerda do 0, ele vai encontrar o seu oposto. O número 1, ele vai ter o seu oposto no menos 1. Por que o oposto? Porque a mesma distância que eu tenho do 1 para o 0 é a mesma distância que eu tenho do menos 1 para o 0. O número 2, ele vai ter o seu oposto no menos 2. O menos 3 será o oposto do 3. E o infinito não terminou aqui. Por quê? O conjunto de números negativos, ele é infinito, assim como o conjunto dos números positivos, que é assim que nós chamamos os números naturais, porque eles carregam com eles também o sinal positivo. Só que tem um detalhe muito importante. Os números positivos não precisam sempre carregar a cruzinha de mais junto deles. Se você vê o número sem o sinal, é porque ele já é positivo. Então, quanto mais se distancia do 0, o número é menor. Então, quanto mais o número se distancia para a esquerda do 0, ele é menor que o 0. E quanto mais o número se distancia para a direita do 0, ele é maior. Então, nós podemos dizer que os números negativos são todos menores do que os números positivos, inclusive o 0, que não é positivo e nem negativo. Mas ele está aqui como uma separação. Mas o 0 é maior do que qualquer número negativo. O 0 não é positivo e o 0 não é negativo. O 0 não tem sinal. Então, vejamos aqui. Vamos escrever aqui o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, para iniciar, ele é infinito, porque nós nunca vamos chegar até o número negativo menor. Então, colocando o número aí, o que já está lá, menos 3, eu deixo as reticências para dizer que não começou aqui, que aqui é o infinito. Menos 3, menos 2, menos 1. O 0, o mais
mais 1, o mais 2 e o mais 3. E o mais 3, e assim o infinito. Porque ele não tem fim. Mas quando eu quero o conjunto dos números inteiros sem o zero, eu vou colocar o asterisco lá em cima do símbolo dos números inteiros e vou fazer os números inteiros excluídos do zero. Todas as vezes que o conjunto tiver o asterisco lá em cima, eu estarei assim excluindo o zero. Então vamos escrever os números inteiros sem o zero. É o menos 3, é o menos 2, é o menos 1, é o mais 1, porque o zero ficaria aqui, é o mais 2, e é o mais 3, e assim para o infinito. Sempre lembrando que sempre à direita, eu vou ter sempre à direita, eu vou ter os números positivos. E à esquerda, eu vou ter os números negativos menores. Quanto mais eu ando para a esquerda, os números serão menores. E quanto mais eu prossigo para a direita, eu terei, assim, os números maiores. Então, aqui, eu vou colocar os números não positivos. Não positivos porque aqui vai estar incluído zero. Se eu incluo zero, eles são não negativos, não positivos. Então, vamos lá. Os números positivos serão, é o quê? Não negativos, o zero, o mais 1, o mais 2, o mais 3 e o infinito. Mas se eu quero só os números positivos, eu vou tirar o zero e vou colocar o asterisco lá em cima para me indicar que não tem o zero nesse conjunto. E como fica? Fica então o mais 1, o mais 2, o mais 3 e o infinito. Aqui eu tenho os números positivos porque eu tirei o zero. Mas se eu incluo também o zero, eu vou dizer que eles não são, é o conjunto dos números não negativos. Porque o zero está incluso. Aqui eu vou querer os números negativos, inteiros negativos. Então, como é que vai ficar os inteiros não positivos, negativos? Eu vou colocar menos 3, menos 2, menos 1. E quem? O zero. Mas se eu quero excluir esse zero e ficar somente com os números negativos, eu vou escrever como menos 3, menos 2, menos 1. E o zero não vai participar desse conjunto. Então, aqui nós temos essa nossa videoaula sobre a reta numérica dos números inteiros e o conjunto dos números inteiros positivos e negativos. Então, tira um print para você poder estudar. Assista essa aula quantas vezes você precisar para tirar suas dúvidas. Então, eu te encontro na próxima videoaula. Tchau! Tudo de bom para vocês e fiquem com Deus!